Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Depois de considerarmos na conferência número 6 do livro A Igreja Católica, Tu és Pedro, nós vimos inicialmente que o próprio Cristo fundou o papado, depois com que objetivo ele fundou a instituição do papado, porque ele estabeleceu o primeiro Papa São Pedro e todos os demais desde então. E hoje vamos conversar um pouco sobre a questão da veneração que os católicos têm pelo Papa. Muitos protestantes, evangélicos, até mesmo pessoas de outras religiões, erroneamente pensam que os católicos adoram o Papa. De forma alguma. Os católicos adoram unicamente a Deus Todo-Poderoso. No entanto, existe um respeito muito grande pelo Papa, como o chefe da Igreja de Cristo na Terra. Vamos ver alguns dos argumentos que Monsenhor Tihamer Totti usa para nos ajudar a entender melhor este assunto. Aquele que sabe tudo o que dissemos sobre o Papa nesta nossa instrução, ou seja, que ele é o doutor supremo, o pastor e o sumo sacerdote da Igreja, aquele que sabe que o Papa é o representante visível de Cristo, ou o Dolce Cristo in terra, o doce Cristo na terra, para empregar a expressão entusiasta de Santa Catarina de Sena, santa católica mística do século XIV. Então, aquele que entende que o Papa é o doce Cristo na Terra, ou o seu vigário, o seu substituto, aquele a quem ele delegou as chaves do reino dos céus, abrir e fechar as portas da sua igreja, do seu reino. Esse compreende, e é mesmo o único a compreender, esse entusiasmo sem limite, esse culto e esse apego filial que os católicos sempre dedicaram ao chefe visível da igreja. O culto e o apego filial, manifestados para com o Papa, sempre foram as características dos fiéis católicos. Só compreendem o culto profundo dos católicos para com o Papa os que sabem o quanto devemos ao Santo Padre. Não vemos no Papa um rei, no sentido terreno do termo, mas o pai de uma imensa família, cujo coração está igualmente próximo de todos os seus filhos, e que exerce sempre os seus poderes de chefe para o bem de seus filhos. É por isto que o chamamos com um fervor cheio de intimidade, o Santo Padre. É só assim que compreendemos o uso, que pode parecer estranho à primeira vista, que faz os visitantes da Basílica de São Pedro beijarem o pé da estátua de bronze de São Pedro, ali erigida desde o século VI depois de Cristo. Os dedos desta estátua, os dedos de bronze, já então gastos pelos ósculos ou beijos fervorosos de 19 séculos. Veneramos então com isso o Papa? Sim, é isto. Mas através dele, veneramos alguém mais, nosso Senhor Jesus Cristo. Eis-nos agora chegados à segunda questão. Não é justificada a acusação feita contra nós de prestarmos culto ao Papa antes que a Cristo? E talvez de que o culto do Papa relegou para a sombra e comprometeu o culto de Cristo?
Para podermos responder, cumpre-nos ver claramente o fato dogmático. Toda veneração e o entusiasmo que dedicamos ao Papa tem sua raiz neste dogma de fé. O Papa é o vigário de Cristo e Cristo é o Filho de Deus. Quando rendo culto ao Papa, através da pessoa do Papa, rendo culto a Cristo, pois sem Cristo não há papado. É então verdade que o Papa nos afasta de Cristo? Ao contrário, o Papa leva-nos a Cristo. Com efeito, se Cristo não fosse o Filho de Deus, não se compreenderia que um simples judeu, que vivia no seio de um pequeno povo ignorado, insignificante, em uma localidade escondida, que esse homem tenha podido operar uma transformação mundial, como a que operou, e opera ainda, o cristianismo há 20 séculos. E esse homem diz a um de seus discípulos, a um simples pescador sem instrução, conforme Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 17. Tu és Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é coisa maravilhosa que ele tenha pronunciado essas palavras e que elas se tenham realizado e se realizem ao pé da letra até hoje? Se Cristo fosse simplesmente um homem, não teria podido fundar uma tal instituição. Mas se é Deus, então todo o nosso culto, todo o nosso entusiasmo para com aquele que lhe ocupa o lugar, para com o Papa, é legítimo. Então, novamente aqui a questão da divindade de Cristo. Porque quando nós não acreditamos que nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, então nós temos muita dificuldade de aceitar todo o restante da doutrina católica. A do Papa, da Virgem Maria, dos anjos, dos santos, dos dogmas e assim por diante, do inferno, do céu. Por quê? Porque tudo vira algo muito humano e não divino. Agora, quando entendemos que o Cristo é verdadeiramente Deus, conforme o profeta Isaías disse tão claramente, e muitas vezes nós esquecemos desse texto. Qual seria o nome do Cristo, do Messias? Emanuel. E o evangelista de São Mateus diz o que significa Emanuel: Deus conosco. Deus veio nos visitar. Não através de Cristo, mas o próprio Cristo, o próprio Deus veio nos visitar. Por isso, Emanuel significa Deus conosco. Deus está conosco. Deus veio nos visitar, o próprio Deus. São Pedro sentiu a dignidade que Cristo lhe conferira, porém, ela não o cegou. Vemo-lo constantemente nas suas epístolas. Com que palavras de humildade principia ele a sua primeira epístola? Conforme registrado em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. É assim que ele se identifica. Humildade. Ele não escreve que seu trabalho salvou o mundo, mas que este foi salvo pelo sangue precioso de Cristo, do Cordeiro sem falha e nem mancha. 1 Pedro 1, 19.
pelas chagas do qual fostes curados. 1 Pedro 2, 24. Em verdade, nada se tem a recear de Pedro pelos interesses de Cristo, nem tampouco dos seus sucessores. Por mais prevenido que se possa estar contra o papado, sejam quais forem as faltas e fraquezas humanas que nele se possam descobrir, ninguém pode negar que a finalidade última da sua obra, durante 20 séculos, tenha sido dilatar o reino de Deus. Ele tem sempre defendido os interesses de Cristo. E se a Santa Religião Católica está atualmente espalhada pelo mundo inteiro, e está, e se no turbilhão dos povos, das raças, das línguas e dos tempos, ela tem conservado intacta a sua unidade na fé, é, em primeiro lugar, mérito do chefe supremo da Igreja, o Papa. Meus irmãos, dificilmente haverá um acontecimento capaz de empolgar tanto o mundo como a eleição de um novo Papa. Nem mesmo a Copa do Mundo que estamos presenciando nesses dias. Copa do Mundo de futebol, que principalmente aqui no Brasil costuma ser um acontecimento. Hoje em dia existem coisas muito mais importantes acontecendo. O povo patriota na frente dos quartéis há 45 dias é um acontecimento muito mais importante do que a Copa do Mundo de futebol, muito mais importante. Mas a eleição de um novo Papa é ainda mais importante. Os cardeais que elegem o Papa dirigem-se a Roma. Mas de todos os cantos do universo, uma multidão de jornalistas precipita-se também para Roma e assedia os postos telegráficos e telefônicos da cidade eterna. Hoje em dia, com a internet, é tudo mais rápido, fácil e moderno. Os benefícios da tecnologia, mas existem também os perigos, que precisamos estar atentos. Na Praça de São Pedro, multidão enorme se comprime. Ele faz aqui uma breve descrição sobre a eleição de um novo Papa, que nós já vimos algumas acontecerem. Eu acho que 2 ou 3 na minha vida. São João Paulo I, São João Paulo II e Bento XVI. Eu só vi essas 3. E Francisco, devido à renúncia, né, do Papa anterior. Então, uma pessoa de mais de 50 anos viu 3 eleições, e uma quando era muito criança, nem lembro direito. Né? Aquele Papa que ficou apenas 33 dias no trono de São Pedro, São João Paulo I. Não é santo ainda. Parece que é beato, João Paulo I. Diz que ele era o Papa do Sorriso. Já assisti um filme sobre ele, muito bonito. Era uma pessoa muito boa. Na Praça de São Pedro, multidão enorme se comprime e, como no primeiro Pentecostes, podem-se ali ouvir todas as línguas. Os olhos da multidão observam durante horas a chaminé do Vaticano, para observar o aparecimento da fumaça e a sua cor. Efetivamente, se o voto é sem resultado, queimam com as cédulas de voto um punhado de palha e os observadores reconhecem pela fumaça negra que ainda não há novo Papa. E postam-se lá durante horas, dias, a ainda fumaça preta. Até que da chaminé sobe uma tênue fumaça branca. Não há palha com as cédulas. A votação teve resultado. Então a multidão exclama em todas as línguas do mundo: E viva il Papa, vive le Pape, Hoch der Papst, ergens vio. Aparece um cardeal no balcão e de novo ressoam as palavras pronunciadas, a primeira vez pelos anjos na noite de Natal.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Anuncio-vos uma grande alegria, temos Papa. E a multidão vibra de entusiasmo. E as repartições do correio, as redações de jornais trabalham mais do que depois de uma batalha ganha. A notícia voa através do mundo inteiro. Habemus Papam. Sim, o mundo inteiro interessa-se por esse acontecimento. Uns por amor, outros por ódio. Meus irmãos, não é verdade que nós adoremos, divinizemos o Papa. Não é verdade que vejamos nele um ente sobrenatural. Não. Ele é apenas um homem frágil e capaz de cair como nós, mas um homem que Cristo instalou em seu lugar para ser o chefe visível da sua igreja, da Igreja de Cristo, para a tornar mais segura e mais eficazmente o nosso amor para com o nosso chefe invisível, nosso Senhor Jesus Cristo, que disse em João 21:19, segue-me. Foi isso o que nosso Senhor disse a São Pedro. E ele seguiu a Cristo. Segui-me, disse depois São Pedro, e dizem-nos os seus sucessores. E aquele que segue a São Pedro está absolutamente seguro de seguir o próprio Salvador. Então essa é a dinâmica das coisas. O Cristo disse a São Pedro, segue-me. São Pedro disse aos demais, segue-me. Os demais dizem a nós, segue-me. E assim, vamos seguindo. A quem? A Pedro? Aos apóstolos? Aos bispos? Aos padres? Não, a Cristo. Todos nós seguimos a Cristo, em primeiro lugar. Apacenta meus cordeiros, disse nosso Senhor a São Pedro. E assim, Pedro conduz o rebanho de Cristo. E aquele que se acha no rebanho de Pedro, no seio da Igreja Católica, está absolutamente seguro de estar entre os cordeiros do Senhor, entre as ovelhas do Divino Mestre. Faço-te pescador de homens, disse nosso Senhor a Pedro. E Pedro, há 20 séculos, pesca pela força de Cristo. Lembremos-nos da pesca milagrosa no lago de Genezaré. E temos esta certeza: aquele que cai na rede de Pedro, na rede do primeiro Papa, na rede da Igreja Católica Apostólica Romana, está inteiramente certo de cair nas mãos de Deus. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.